Você já vai abrir na sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Mas me permita dar uma palavra de gratidão a Deus por mais um dia do pastor aqui com vocês. A primeira pessoa que me mandou a mensagem foi minha mãe, não é? Ela não deixa, logo cedo, esposa de pastor, mãe de pastor, e eu até quero incentivá-lo a você, ou incentivá-la também. Se você não faz parte do meu grupo do Comece Bem a Semana, me procure para fazer, porque amanhã, de madrugada, você já vai receber sobre a origem do Dia do Pastor. E uma palavra minha sobre a lembrança do mesmo texto que o João leu aqui, nosso irmão João. Para a gente lembrar dos pastores que marcaram as nossas vidas. Porque, para alguns aqui, eu sou o único pastor da vida deles. Coitados, não tiveram outros, né? Não tem nem padrão de comparação. Mas tem gente aqui que foi pastoreada por outros homens de Deus. E a gente não pode esquecer de ninguém. Amados, 100%. Quem vem para mim e fala mal do seu pastor anterior, 100%, depois de pouco tempo, está falando mal de mim. E aqueles que vieram para a nossa igreja, a despeito de lutas, falando bem do seu pastor anterior, falam bem de mim até hoje. É coisa de Deus isso. É coisa de Deus. Mas me permita-se dar uma palavra de coração para vocês, não é? Nem Débora está aqui, então, do coração mesmo meu para vocês. O maior presente que eu possa receber, embora a xícara esteja linda e demais presentes que eu tenho recebido deste povo, o maior presente que um pastor pode receber é ter gente para ajudá-lo. Não é? Nós precisamos de cooperadores nessa obra aqui. Eu não vou ficar dizendo, está difícil, Deus me livre, assim eu vou desistir. Não. Mas se tiver mais gente para ajudar, vai ser uma bênção. Queridos, a nossa igreja tem 275 membros. Mas louvo a Deus por todos aqueles que estão trabalhando aqui. Mas tem gente aqui, amados, que não tem como nem fazer escala. Não é? Por exemplo, a gente tem um baterista, é uma benção, mas só tem um agora. Em escala. Ou é o Léo ou é o Leonardo. Ou o Léo ou o Leonardo. Nós temos um teclado novíssimo, um piano elétrico. Está faltando gente para tocar. Eu sei que tem gente aprendendo, enfim, mas, gente, vamos botar esse talento. Não é? Você pode fazer alguma coisa. Na mídia, no som, na música, na recepção, nos homens, nas mulheres, nos juniores, nas adolescentes, nos jovens. Vamos ajudar, amados. Vamos trabalhar. Na obra, no patrimônio da igreja, precisa de um tapa no visual. Enfim, chega para ajudar. Chega para ajudar. Porque a minha alegria é saber que eu olho de um lado e do outro, e eu sei que eu sempre tenho alguém que eu possa estar contando. Então Deus me deu essa palavra antes de eu pensar em vir receber qualquer tipo de presente. E eu orei no meu gabinete antes do culto, dizendo, Deus, se eu tiver a oportunidade, eu vou falar isso. Vamos ajudar. Visita mais gente. Eu não dou conta de visitar todo mundo, não dou conta. Mas você pode ser a minha presença na casa de muita gente. No aconselhamento, sabe, na ajuda, no apoio, no suporte, no Ministério de Famílias, não é? Vamos ajudar, vamos trabalhar, tá ok? Sempre tem lugar para alguém. Abra sua Bíblia em Lucas 18, versos 9
a 14. Lucas 18, 9 a 14. Você se lembra, queridão, queridona, que Jesus, na caminhada para Jerusalém, onde finalmente chegaria ao clímax da missão, da sua missão, Lucas vai registrando ao longo do caminho textos, falas, discursos, lições. E ele que já havia anunciado a chegada do reino no final do capítulo 17, quando Jesus fala sobre a vinda do rei, e você se lembra do tema da mensagem? O rei está voltando. E ele fala do reino que já está entre nós, a manifestação do reino, e no reino que será chegado para nós, a consumação do reino. Fato é, amados, você sabe disso. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E daí então, depois de falar da vinda do rei, do retorno do rei, pegando carona aí com Tolkien, Jesus conta duas parábolas. No domingo passado eu falei de uma delas, que falou sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E eu falei que a oração é uma guerra. Você se lembra disso? Orar é uma guerra, uma luta. A gente precisa parar com essa ideia de oração como um deleite apenas. A oração como sendo um estado, sei lá, tipo chegar ao alfa, visitar o além. Orar é guerra, é luta. É pedir sem não desanimar, sem nunca desistir, sem nunca esmorecer. Como essa mulher que ficava para um juiz injusto dizendo: defenda a minha causa, defenda a minha causa, defenda a minha causa, defenda a minha causa. E Jesus vai dizer que o nosso Deus, se segura aí na cadeira, ele não é como esse juiz injusto. O nosso Deus vai fazer justiça na terra. Você aprendeu aqui domingo passado que a gente precisa parar de orar somente por aqueles pedidos corriqueiros. A gente precisa parar de fazer aquelas orações autocentradas. Até o João Marcos, na direção do culto na quinta, ele pontuou alguma coisa isso aqui. Parar de orar por necessidades apenas, para orar pela justiça de Deus na terra, para o reino de Deus na terra. Orar por causas globais, crendo que o Senhor fará justiça. A mensagem de hoje é sobre a oração que humilha. Tem gente que fala: pastor, eu quero orar e sair melhor, mas eu oro e saio quebrado. Está orando direito. A oração nos humilha. A oração nos quebranta. A gente sai da oração muitas vezes só juntando os caquinhos. Porque o amor de Deus nos constrange, diz a palavra dele. E nós vamos ao texto, que é um texto conhecidíssimo. O texto fala de dois homens que sobem no templo para orar. Provavelmente era o dia da expiação. Em hebraico, a festa ou o dia do Yom Kippur, dia da expiação, dia do perdão. E ambos estão no templo. Mas são duas pessoas no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, porque ambos estão orando, só que um faz uma oração autocentrada e o outro faz a oração centrada no alto. Um faz uma oração se comparando com os outros, o outro faz uma oração se comparando com Deus.
e a sua natureza, e por isso se vê como pecador e miserável. Um volta para casa justificado. O outro volta para casa condenado. O que se exalta foi humilhado. O que se exaltou foi humilhado. O que se humilhou foi exaltado. A oração que humilha. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Repare como que tem um link com a parábola anterior. O link anterior fala o seguinte: Deus vai fazer justiça. A justiça vem de Deus. Esta outra parábola é contada para pessoas que acreditavam na autojustiça, justiça própria, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, religioso, extremado, e o outro era publicano, um coletor de impostos, marginalizado porque trabalhava para Roma. O fariseu ficou em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano estando em pé, longe. Onde ele estava, amados? Longe. Nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, eu sou pecador. Jesus termina dizendo: digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aleluia. Deus, por favor, humilhe nesta noite. Nós queremos sair daqui justificados, não com senso de justiça própria, longe de nós, mas como alvos da sua justiça e do seu perdão, no nome de Jesus. Amém e amém. Mateus, dê um clique aí, meu queridão, por favor. Orar é declarar a nossa humilhação diante de Deus, recebendo dele a nossa exaltação. Orar, amados, orar é um exercício de humildade. Quem ora reconhece que não está podendo, que não está aguentando. Eu não fiz aquele momento do culto pedindo para quem está sobrecarregado. Então é para você. Orar é para você. R6 Pro vai dizer que a confissão que fazemos quando oramos é uma declaração de falência. Porque Deus exige perfeição. E o menor pecado mancha esse registro perfeito. Todas as boas obras do mundo não podem apagar a mancha e mover-nos da imperfeição para a perfeição. Quando cometemos o pecado, estamos moralmente falidos. E a nossa única esperança é ter esse pecado perdoado e coberto por meio da expiação daquele que é totalmente perfeito. Só abrindo parênteses, esse livreto do falecido R6 Pro, pastor presbiteriano americano, A Oração Muda as Coisas. E a tese do livro, depois você adquira, um livreto muito interessante, é de que a oração nem sempre muda as coisas, mas ela sempre muda a gente. A gente. John Piper, numa das suas devocionais, chamada A Oração é para os Pecadores, ele fala que Deus responde às orações de pecadores, não de pessoas perfeitas. De gente que se acha perfeita, Deus faz ouvidos de pecador, ouvidos moucos. É como esse fariseu, que se achava demais.
Por isso que quando oramos, Jesus nos ensina que temos de pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos os nossos pecados, para depois falar e pedir e clamar pela nossa vida. Nós temos que pedir perdão todas as vezes que oramos. Ah, pastor, mas eu nem lembro que eu pequei. Cara pálida. Não importa. Se você fala que não pecou, você já acabou de pecar. Lutero dizia assim, ele disse isso no seu leito de morte: nós somos mendigos. Isso é verdade. Você imagina um homem de Deus como Martinho Lutero no leito de morte dizendo: nós somos mendigos. Isso é verdade. Não importa quão obedientes eu e você sejamos ou tenhamos sido, diante de Deus em oração, nós sempre vamos a Ele como pecadores. E Deus não recusa as orações de pecadores. Nós somos ao mesmo tempo maus e redimidos. Gradualmente estamos vencendo o mal pelo poder do Espírito Santo. Mas, eu não sei se você sabia, Ed, a nossa corrupção natural não é extinta pela conversão. Mesmo convertidos, pecamos. Somos pecadores e hashtag somos todos mendigos. Não adianta. Se reconhecermos isso, ou quando reconhecermos isso, ou à medida que reconhecermos isso, lidaremos com o pecado. Declararemos para Deus a nossa humilhação, a nossa falência, e nos apegaremos à cruz de Cristo como nossa única esperança. E aí Deus nos ouvirá e responderá às nossas orações, porque Deus ouve a oração de pecadores. Esse texto é dividido em duas partes, 9 a 12, a oração do pecador orgulhoso, e 13 a 14, a oração do pecador humilde. De 9 a 12, a oração do orgulhoso tem como base quem ele não é. Porque ele diz: eu não sou como este publicano. Já a oração do pecador humilde tem como base o que ele sabe que é. Tenha pena de mim, porque eu sou pecador. Versos 9 a 12, eu compartilhei já a história. Jesus, amados, ele gostava de cutucar os fariseus, os saduceus, os escribas, todas as autoridades religiosas. Até mesmo porque nós precisamos mentalizar aqui que quando Jesus ia em caravana, iam seus discípulos, uma grande multidão que estava em busca de sinais, de milagres, e havia também grupos de religiosos que o acompanhavam, a uma certa distância, e que vez por outra interferiam diretamente na fala de Jesus com perguntas. Algumas vezes Jesus direcionava-se a eles, como é o caso dessa parábola, que é exclusiva de Lucas. O texto diz claramente, não precisa de tutorial. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Fariseu significa justo, separado, santo. Esta parábola tinha então um endereço certo. Claro, amados, que hoje também serve para os fariseus modernos. Brennan Manning escreveu um livro e que ele fala sobre isso. Na verdade, todos os livros de Brennan Manning falam sobre o eu fariseu. O Evangelho Maltrapilho e outros livros mais dele. Nós, amados, vez por outra, nos vemos, amados e amadas, confiantes demais na nossa autojustiça. Nós somos mais parecidos com os fariseus do que gostaríamos de admitir.
Se o profeta Miqueias havia dito, 6:8, que o Senhor pede de nós é que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o Senhor, vez por outra, amados, ao invés de sermos como a viúva que pleiteava a justiça, porque cria que a justiça estava fora dela, nós somos como o fariseu, que julgava que a justiça estava dentro dele. Jesus já havia nos ensinado no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículo 5, que quando nós estivéssemos orando, nós não deveríamos ser como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Os fariseus eram midiáticos, mesmo que a mídia do tempo seja muito limitada, fosse muito limitada. Eles queriam chamar a atenção para si. Eram orgulhosos. E o texto de Jesus em Mateus 6,5 diz claramente: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Porque se eles oravam para serem vistos e eram vistos, a recompensa foram vistos. O fariseu sobe para orar. Versículo 10 diz que o publicano também sobe para orar. Ambos oram. E a gente só precisa entender aqui o que significa essa oração, para você entender essa parábola. Essa oração não era uma oração particular, devocional, algo que se fazia em casa. Era uma oração coletiva. Eu disse para vocês que era o dia da expiação. Era um culto. Era uma festa, podemos assim dizer, embora a festa não seja a melhor acepção. Era um evento. O templo provavelmente estava cheio. Este fariseu está todo paramentado, com as suas vestes coloridas. O fariseu fica de pé. O publicano também fica de pé. Mas a atitude do coração de ambos é diferente. O publicano estava de pé porque ele se sentia indigno. O fariseu estava de pé porque ele não se rebaixava para ninguém. O orgulho desse fariseu é do tamanho do mundo. Ele ora de si para si. É o que diz o versículo 11. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Ele pensava que estava falando com Deus, mas ele estava falando, na verdade, de si mesmo e para si mesmo. Por quê? É forte o que eu vou falar, hein? A oração do fariseu causava nojo em Deus. Deus ficava com ânsia de vômito. Assim como Deus fica com ânsia de vômito quando as orações dos crentes são orações autocentradas, orações pavoniadas. Me permita um neologismo aqui, para chamar a atenção dos homens. Igrejas, amados, crentes que se reúnem em festas, em eventos, em marchas para Jesus, com muito barulho, muita festa, muita dança, muita celebração e pouca contrição. Você já imaginou convocarmos um evento, ao invés de venha se alegrar, venha chorar com a gente? Eu tenho dito aqui, o lema da nossa igreja não é pare de sofrer. O lema da nossa igreja é venha sofrer com a gente. Amados, existem eventos grandes que Deus nem chega perto. Ah, pastor, o senhor está sendo preconceituoso, intolerante. Então vamos na Bíblia? Amós 5, 21 a 24. Eu odeio e desprezo suas festas e com as suas reuniões solenes eu não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos, ofertas de cereais, eu não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer orarei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene.
Amados, presta atenção aqui. Diante de Deus a gente tem que estar com reverência. Cale-se diante dele toda a terra. Está lá em Êxodo, no Salmo, em Abacuque. Porque Deus não costuma, amados, se agradar de gente que só fala de si. Gente orgulhosa, gente besta. Jonathan Edwards falava que o orgulho é a pior víbora que existe. Esse homem é tão besta que ele ora assim, gente. Na verdade ele está orando para si e de si, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como, olha só, os demais homens. E aí, amados, me permita ser ousado para dizer, ele manda em direta para quem? Para o publicano. Porque tudo que ele fala aqui que ele não era, diziam que o publicano era roubador, injusto, adúltero. Ele pegou pesado, mas na hora de acusar, nem ainda como este publicano. Oh Deus, obrigado. Eu já vi gente crente baptista orar assim: Senhor, obrigado porque eu nasci no Evangelho, jamais coloquei na minha boca nenhuma gota de cerveja, tenho criado meus filhos na tua palavra, não sou como tantos irmãos que têm os seus filhos por aí, abandonados à própria sorte do pecado. Até treme a vozinha no final para ficar mais piedoso, do pecado. Me ajuda aí. O fariseu, amados, está usando a oração para mandar recado para o outro. Você já participou de reunião de oração que você sabe que o infeliz está fazendo oração para mandar recado? Aprendeu com o diabo a orar assim. Ele está de pé, não porque ele está fortalecido por Deus, ele está de pé por sua própria força. O fariseu é alguém que só confia em si mesmo. Usando a brincadeira do Hernandes, ele canta olhando para o espelho: grandioso és tu. Ele se ama. Eu me amo, não posso ficar sem mim. Obrigado, Deus. O fariseu ora dizendo quem ele não era, ou que julgava que não era, como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e ainda usa o publicano como ilustração, nem como este publicano. E ele começa a falar o que ele fazia agora: jejum 2 vezes por semana. A lei de Moisés dizia que era para jejuar apenas uma vez por ano. Ele orava mais de 100. Dou dízimo de tudo. A lei de Moisés dizia que tinha que se dar dízimo dos cereais, do vinho e do azeite. Ele dava dízimo de tudo. Mas ele fazia para fazer cartaz para si. Gente, é duro lidar com gente assim, mas está assim na igreja. Gente assim. Gente que faz, mas, pastor, estou dando oferta, hein? Estou fazendo, hein? É a oração do orgulhoso. Gente, me permita dizer, não sobe nem do teto, fica ali. Deus não recebe. Deus não ouve a oração de gente orgulhosa. A palavra de Deus diz que ao soberbo ele conhece de longe. Mas vamos dar destaque, né, Luiz, para a oração do publicano. Esse é o cara, porque ele sabe que ele não é o cara. Esse também está de pé.
Versículo 13. Mas ele está longe. Está longe porque ele não quer chamar atenção. Está longe porque ele está dizendo o seguinte: se for encontrada a honra em mim, eu vou ser convidado para participar mais perto. E eu também não estou digno, não sou digno. Eu estou de longe. Eu sou como aquele filho pródigo que saiu de casa e que antes de voltar disse: eu vou falar assim com meu pai: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como empregado seu. Amados, o homem de Deus é aquele que se julga indigno. A graça é para os indignos. A graça é para os indignos. Ele nem ousa levantar os olhos para o céu. Ele tem pressa para orar. Ele está longe, não de Deus, mas dos homens. Ele faz como Esdras, capítulo 9, versículo 6. Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Ele batia no peito, amados, mas não batia no peito para dizer sou eu, como jogadores de futebol que marcam gol e falam sou eu estou aqui, eu estou aqui. Não, ele bate no peito para dizer o seguinte: olha, desse coração aqui só brota maus pensamentos. Esse coração aqui tem dor, tem remorso, tem ressentimento, tem indignação. Eu sou miserável, eu sou culpado, eu sou extremamente culpado. O problema da minha vida está assim, não é a culpa do sistema, não é a culpa da política, não é a culpa dos meus irmãos. Eu não estou sofrendo porque, eu não tive um pai que me amou, não, é porque eu sou ruim mesmo. Todos nós temos defeitos de fábrica. Todos nós nascemos desregulados, deschambrados, desorganizados em nossa alma interior. Jesus, amados, quer saber o que Jesus disse? Do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Antes de falar mal do outro, olha para você. Olha para você. Todos nós temos potencial para pecar. Todos nós só temos tranqueira dentro da gente. Todos nós. E ele ora. A Nova Almeida Atualizada, amados, uma crítica a essa tradução que eu uso. Mas não foi bem traduzido a palavrinha no grego. Ilaskomai. Que aparece em Hebreus, Romanos, 1 João. Que tem a ver com expiação. Era um dia da expiação, o Yom Kippur. Então ele diz assim, literalmente: ó Deus, expia os meus pecados. Tenha misericórdia, Senhor, porque eu sou pecador. A Nova Almeida, eu acho que pegou leve, não é pena apenas. As versões que estão aí, tem misericórdia, está mais próximo do original. O coletor de impostos, o publicano aqui, não está fazendo uma oração generalizada, como às vezes a gente vê os crentes fazendo. Está pedindo a misericórdia. Senhor, expia o meu pecado. Senhor, eu quero receber os benefícios do seu perdão. Eu quero sair daqui cantando como a igreja, remido, remido, no sangue purificador. Expiação tem essa ideia de remido, de expiado, de redimido. Essa é a oração que a gente precisa fazer, meu queridão, minha queridona. Não importa o que você está vivendo. Não importa se é um câncer. Não importa se é uma úlcera nervosa. Não importa se é um problema na vesícula.
Não importa se você tem mais pedras na bexiga do que tem lá em Serra d'Água. Não importa como você está. A sua oração tem que ser por perdão divino. Depois você até ora pela sua unha encravada. Depois você até ora por aquele irmãozinho que pisou no seu calo. Mas só ora por essas coisinhas pequenas quando você orar pelas coisas grandes. Deus, eu preciso ser perdoado. Você está compreendendo isso? Diga amém. Amém. Pelo amor de Deus, entenda isso. Porque as outras coisas, amados, a gente vai ter que viver. Sabe, é uma trombose, é uma enxaqueca, é um filho que se perde. São problemas que a gente precisa lidar a vida toda. São dores que a gente vai ter que lidar a vida toda. Agora, nós temos que orar na certeza de que o Senhor expiou os nossos pecados em Cristo Jesus, e um dia a gente vai morar no céu. Aleluia. Oh, Deus. Por isso que o publicano fala, Deus, tem outra versão também que é boa, ser propício a mim, Senhor. Porque havia uma tábua na Arca da Aliança chamada propiciatório. Havia os pães da propiciação. O perdão era coberto ali. Senhor, cubra os meus pecados, Senhor. Derrama o seu sangue, Senhor. A oração do publicano subiu ao céu e esse desceu justificado. Porque ele não se preocupou com as coisinhas deste mundo. Eu sei que você está chateado comigo. A sua dor é importante, mas não é mais importante do que a glória de Deus. O seu sofrimento é importante, mas não é mais importante do que o perdão de Deus dos seus pecados. E do que a graça que tem mantido você de pé. Eu disse para vocês de que essas duas mensagens, domingo passado e nessa, eu bebi com o pastor Ricardo Barbosa, pastor presbiteriano lá em Brasília. Em 2020, ele perde um filho de 41 anos de idade, Tiago, presbítero da igreja. Morreu deixando um filho de síndrome de Down de 2 anos e a jovem esposa. E aí o pastor Ricardo pegou os sermões que ele pregou sobre orações não respondidas e ele escreveu um livraço publicado pela editora Ultimato chamado Quando a Alegria Não Vem pela Manhã. E nesse livro ele coloca uma pastoral, um artigo que o próprio Tiago escreveu 1 ano antes de morrer no boletim da igreja. 17/11/2019. Ele morreu 7/11/2020. E eu vou ler um trecho dessa pastoral, me permita. Ele já estava com diagnóstico de câncer, já estava tratando há cerca de, não sei se 1 ou 2 anos, mas já estava em tratamento. Abro aspas. Não vou dizer que esses dias têm sido fáceis, mas posso afirmar, sem sombra de dúvida, que é a experiência mais rica, bonita e transformadora que já experimentamos. Temos visto o cuidado e a bondade de Deus em cada detalhe. Nas pessoas que surgem ao longo do caminho, no carinho dos irmãos, no amparo e sustento que recebemos da nossa comunidade de fé. Também fomos invadidos por aquela paz que excede todo o entendimento e que nos faz descansar na presença do nosso Salvador. Eu gosto muito de música.
E uma canção que me tem acompanhado nesses últimos dias de uma forma especial se chama Oceanos. É cantada pelo grupo de louvor da Hillsong. Quero deixar um trecho com os irmãos em uma tradução livre. Ele conhecia a versão em inglês, versão não, a original em inglês, né? E fez uma versão livre aqui. Nós conhecemos essa canção. E eu vou citar a tradução dele livre, que eu achei fantástica. Espírito, me leve para onde a minha fé não encontra barreiras. Deixe-me andar por sobre as águas, sempre que o Senhor me chamar. Me leve para lugares mais profundos do que meus pés podem tocar. E a minha fé irá se fortalecer na presença do meu Salvador. Só ora assim quem é como o publicano. Em nenhum momento ele diz: Senhor, me tira do câncer. Senhor, me tira da dor. Por mais difícil que seja, não peça isso. Não peça para Deus limitar aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Na porta do desespero, Deus tem uma alegria, um tempo novo para ser inaugurado para você. Não fuja da dor. Não faça cara feia. Levante a cabeça. Creia no Deus eterno. E como publicano, bata no peito dizendo: tenha misericórdia de mim, o pecador. Foi o publicano que desceu justificado. Não foi o fariseu. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Na Bíblia não diz em nenhum lugar, mas não sei de onde que inventaram isso, os humilhados serão exaltados. Não. É aquele que a si mesmo se humilhar é que será exaltado. Não há espaço para soberba diante de Deus. Deus declara guerra aos soberbos, aos orgulhosos. Ninguém pode orar verdadeiramente a não ser que tenha o coração quebrantado, amados. Eu não sei quanto a você, queridão. Nós não estamos em tempo de festa, de culto solene, de assembleias espalhafatosas. Nós estamos em tempo de quebrantamento, gente. Da igreja pedir perdão, da gente se renunciar de egos, de vaidades. Gosto quando eu visito um povo que, a despeito de festa, de alegria, como os irmãos lá da região das Agulhas Negras que eu estive, mas eu vi tanto quebrantamento. Amados, eu vi um presidente da associação chorando pelo privilégio de servir. Eu falei sobre o Elias Portes Filho, que é o pastor que plantou a primeira igreja batista de Resende, que foi a primeira igreja batista da região sul do Rio de Janeiro. Até me arrepio. Um senhor me abraçou e falou o seguinte: hoje o senhor me fez chorar. Porque o pastor Elias Porte Filho já esteve na minha casa. Deus está fazendo a obra no mundo, amados, a partir daquilo que é gente simples. Olhe para mim, gente como a gente. Não é à toa que domingo que vem, se Jesus não voltar antes, eu vou seguir a sequência do texto, que é quando Jesus vai falar que quem não receber o reino de Deus como criança, não vai entrar nele. E quer um exemplo de humildade maior do que criança? Nenhuma oração prospera diante de Deus, a não ser que o coração esteja vazio de vaidade e cheio de amor. Queridão, queridona, coloque uma coisa na sua cabeça: onde a inveja, mágoa, desprezo pelo próximo, a gente pode encontrar religião, mas a gente não encontra comunhão com Deus.
num ambiente de festa, de uhul, uhul, eu sou de Cristo. É pomposa encenação, mas não é oração que chega aos céus. Uhul, uhul, beira a blasfêmia. Eu sou pecador, eu me humilho. Mateus, 2 cliques aí, meu filhão. Em contextos de avivamento, a oração deixa de ser centrada nas necessidades humanas e passa a ser controlada pela glória de Deus. Eu já conhecia o livro, conheço o autor, foi meu contemporâneo de seminário, já ouvi ele pregando mensagens do livro, mas essa semana pude adquirir, para aumentar as minhas pesquisas, o livro do Franklin Ferreira, O Avivamento para a Igreja, o papel do Espírito Santo e da oração na renovação da igreja. E a definição que o Franklin segue é clássica. Avivamento, vamos lá, é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local, em resposta às orações dos cristãos, no qual essa igreja é completamente transformada, passando por uma reforma doutrinária e de santificação que resulta em muitas conversões simultâneas e na transformação radical da cultura ao redor por meio de missões, educação e reformas sociais. Tudo a partir daqui, no chão da igreja. Avivamento é isso. Avivamento é isso. Mateus, não faz sentido nenhum se considerar superior a quem quer que seja. Preste muita atenção nisso. Todas as pessoas deste mundo são niveladas por baixo. Não dá, amados, para de se considerar superior, hein? Tem que ser o que você tem alcançado em Deus nesses dias é pela graça. É aquilo que o João Calvino diz: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Lloyd Jones disse: não poderemos ser cheios enquanto não formos plenamente esvaziados. Não se pode encher de vinho novo um odre cujo conteúdo ainda não tenha sido despejado. Não adianta. Você tem que se esvaziar do seu eu para se encher de Deus. Paulo vai dizer, ou melhor, Pedro, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Você vai ter 3 minutos de paciência comigo? Claro que vai, né? É dia do pastor. A gente precisa aprender muito a ser humilde, amados. Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O orgulho é coisa de gente besta. Tenho falado isso. Sacou de você? Por exemplo, é igual a pessoa falar o seguinte: fulano de tal é um grande homem de Deus. É uma balela. Se ele é homem de Deus, ele não é grande. Se ele é grande, ele não é homem de Deus. É simples assim. Nós somos servos. Rubem Alves tem uma historinha muito legal. O galo. Alguns aqui conhecem a história. Era uma vez um galo. Ele acordava bem cedo todas as manhãs. Ele dizia para a bicharada lá do galinheiro: preste atenção, eu vou cantar e o sol vai nascer. Eu vou cantar para fazer o sol nascer. Ato contínuo. Ele subia até o telhado, estufava o peito, olhava para o nascente, cantava e só ficava esperando. Dali a pouco a bola vermelha começava a aparecer, até que se mostrava toda, acima das montanhas, iluminando tudo. O galo voltava orgulhoso e dizia para os bichos: eu não falei?
Francisca, todos ficavam boquiabertos, respeitosos ante o poder extraordinário daquele galo. Ele era um fenômeno. Newton, ele cantava para fazer o sol nascer. Ninguém duvidava. Tinha sido sempre assim, era uma tradição. O galo pai havia cantado para o sol nascer. O galo avô também. E agora era ele. Esse poder extraordinário provocava várias reações. Primeiro, os próprios galos não estavam de acordo. Isso porque não havia só um galo. Quando a cantoria começava de madrugada, ela ia se repetindo pelos vales e montanhas. Em cada galinheiro havia um galo que pensava a mesma coisa e que julgava os outros como impostores. O meu canto é que fez o sol nascer. Cada um dizia que era a única e verdadeira versão. Todas as outras passavam de falsificações, de heresias. Eram galos fakes. Em cada galinheiro imperava o terror. Os galos jovens tinham que aprender a cantar do jeito do galo velho. Se houvesse algum desafino, ou trocasse bemóis por sustenidos, era imediatamente punido. A punição era: você está 1 ano proibido de cantar. E se fosse reincidente, ia para o caldeirão de canja do fazendeiro. Coisa séria. Só que aconteceu, amados, o seguinte, e havia ansiedade também entre os moradores do galinheiro. Todo mundo ficava pensando, Tati, e se o galo ficasse rouco? E se esquecesse da partitura, Fabiano? Quem cantaria para fazer o sol nascer? O dia não amanheceria, todos ficavam com aquele cuidado com aquele galo. E aquele galo era tratado com o maior cuidado. Ela recebia um tratamento de primeira. Mas um certo dia, Levi, aconteceu o inevitável. O galo perdeu a hora, dormiu até tarde e não cantou para fazer o sol nascer. Mas, Ademir, o sol nasceu sem seu canto. O galo acordou com rebuliço no galinheiro. Todos falavam ao mesmo tempo. O sol nasceu sem o galo. O sol nasceu sem o galo. O pobre galo não podia acreditar naquilo que seus olhos viam. A bola vermelha enorme lá no alto da montanha. Como foi possível? Ele teve um ataque de depressão ao perceber que seu canto já não era mais tão poderoso. Se sentiu envergonhado. Passou-se muito tempo. Sem que se ouvisse o cantar do galo, de deprimido e humilhado que ele estava. Até que, Léo, numa bela manhã, o galinheiro novamente, Beth, foi despertado com o canto daquele galo. Lá estava ele, Renan, peito estufado, no alto do telhado. O peru que passava por perto começou a rir e disse para aquele galo: está cantando para fazer o sol nascer? E ele disse: não. Antes eu cantava para fazer o sol nascer. Hoje eu canto porque eu sei que ele nasce todos os dias. Quer um motivo, mais um, para você não ser orgulhoso? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Quer você cante ou não, o sol vai nascer. Quer você queira ou não, Deus é bom o tempo todo. Ele é bom. Por isso que você tem que orar dando um clique, Mateus, porque a oração é a nossa declaração de humildade, de humilhação diante de Deus, porque a gente sabe que a gente recebe dele a exaltação. Nunca foi por nossa causa, sempre foi por causa de Deus.
Nunca foi. Tem gente que fala, pastor, se eu sair da igreja, não sei não o que vai acontecer. Vai melhorar. Porque Deus renova o seu povo a cada dia. É um privilégio você estar na igreja. O privilégio é seu. Sempre seu. É uma bênção, amados. É uma bênção servir esse Deus que não obedece a gente. Vou ousar falar isso daqui com você para terminar, para deixar você encucado. Nós temos que agradecer a Deus porque Ele não responde todas as nossas orações. Porque a gente não sabe o que pede. Paulo não vai dizer isso aos romanos? Nós não sabemos pedir como convém. Diga, obrigado, Deus, porque o Senhor não dá tudo que eu quero, hein? Porque se o Senhor me desse tudo que eu quero, uau! Não, Deus conhece. Deus vai te dar a cada passo, a cada dia. Humilhe-se diante de Deus, para que Ele, como Pedro disse, a seu tempo, vos exalte. Abaixa a cabeça e diga, Deus, eu não tenho tudo que eu quero. O Senhor não faz tudo que eu peço. Pastor Ricardo orou para Deus curar o seu filho Tiago, esse que escreveu essa pastoral que eu li no sermão. Não teve como, amados. No tempo de Deus, o Tiago morreu. Talvez você esteja orando por uma doença que Deus está mantendo para manter você acordado diante dele. Talvez Deus tenha levado um ente querido seu e não levou você. Por mais que você tenha falado, Deus, era para eu ir, não era para o meu filho, não era para o meu irmão, não era para a minha irmã, não era para o meu pai, não era para a minha mãe. Deus sabe o que faz. Era o tempo dele, não era o seu tempo. E você fala, Deus, mas por que eu fiquei viúvo? Por que eu fiquei viúva, Deus? Por que eu fiquei órfão de pai ou órfão de mãe? Deus, por que eu estou com esse diagnóstico? Toda vez que eu olho esse diagnóstico, com essas palavras complicadas de médico, eu sei que eu estou doente, Deus, mas por que, Deus? Por que eu? E aí você precisa mudar a pergunta, por que não eu? Por que não eu? Era para eu passar. Não era para ninguém passar, era para eu passar. Porque Deus teve um tete-a-tete comigo. Deus quis me chamar a atenção. Deus quis trabalhar no secreto comigo. Deus quis me chamar para comunhão com Ele. Era para eu passar. Deus, por que eu tenho um filho assim, problemático? Era para você passar. Era para você passar, glorifique a Deus. Aquele que sai levando a semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus modos. Anda e chora, anda e chora, anda e chora, mas não para de andar. Não desista da caminhada. O publicano poderia não ir ao templo, porque ele sabia que ele ia ser cuspido no caminho, as crianças iam jogar pedra e ovo podre nele, ele ia ser achincalhado, e ninguém queria ficar perto dele, por isso que ele estava de longe, mas ele foi ao templo. Por quê? Porque ele sabia daquilo que ele precisava de Deus. A igreja evangélica brasileira é uma igreja muito orgulhosa. Nós somos uma igreja muito orgulhosa. Há quem diga que a gente pode até eleger presidente, que a gente faz diferença. Então, nós somos orgulhosos demais. Nós pensamos que o reino de Deus é o reino dos homens, e não é. A gente precisa... Gente, tem gente que fala o seguinte, se eu perder a minha mãe que está doente, eu não aceito. Você precisa aceitar. É Deus, então prepare o seu coração já. Chora,
aos pés de Jesus. Pede a cura, mas se ela não vir, glorifique a Deus, porque Ele sabe o que está passando, o que está acontecendo com você. Ele conhece a sua dor, Ele não é insensível. Mas ninguém morre de véspera, como dizia lá em Minas Gerais. Ninguém morre de véspera. Ele sabe o dia, o tempo, a hora, e Ele vai preparar você. Não tenha medo, não. Se a operação está marcada para o dia 5, se prepare para o dia 5. Se o SUS mudar para o dia 15, se prepare para o dia 15. Se mudar para o dia 30, vá para o dia 30. Se não for marcado para data nenhuma, se prepara. Porque Deus sabe de tudo. Ele mexe com tudo que for necessário. Ele faz o impossível acontecer em favor dos seus filhos e filhas, mesmo que seja na senda do sofrimento. Diga para Deus: Deus, eu quero sofrer tudo que eu tenho que sofrer, mas só uma coisa eu te peço, Senhor. Eu quero sofrer com o Senhor. Fica perto de mim, Senhor. Fica perto de mim. Eu quero sentir o Senhor, para que naquilo que eu tiver que passar, eu possa botar minha mão do lado e saber que a sua mão está comigo. É saber que a tua vara e o teu cajado me consolam nos momentos mais difíceis que eu tiver que viver. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Humilhe meu coração. Deus, eu quero casar, mas está difícil, Deus. Não tem recurso, mas Deus me manda recursos. Eu vou confiar, eu só não vou me perder. Eu só não vou desonrar o meu nome, o seu nome. Eu só não vou me vender. Me dá força para trabalhar, para ganhar dinheiro digno. Porque eu quero começar minha família com a tua bênção. Queridão, queridona, não vou perguntar se tem fariseu aqui. Eu sei que tem, como em todo lugar. Todo lugar que tem publicano, tem fariseu. Mas todo lugar que tem fariseu, tem publicano. E se você for como um publicano, fica de pé como ele ficou. Abaixa a cabeça como ele ficou. Coloca a mão no seu peito, não precisa bater. Mas coloca a mão no seu peito e diz: Deus, expia minha culpa. Me dê o vislumbre da salvação que eu preciso receber do Senhor. Levante-se, queridão. Levante-se, queridona. É assim. O reino de Deus é formado por humilhados, por fracassados, por gente que sofre. Essa semana no Quênia, um pastor do Nordeste do Brasil, era missionário de uma igreja, uma denominação chamada Missão Cristã Mundial. Tudo leva a crer que tentaram levar o seu carro, houve alguma reação ou alguma instrumentação do mal, ou era um sequestro. Ele foi levado para um lugar ermo. Teve uma morte trágica. Os suicídios estão aumentando em nossa cidade. E pasmem, a maioria dos que
estão se suicidando são das nossas igrejas. Oi, falei isso mesmo. São das nossas igrejas. Gente que perde a fé, perde a esperança, deixa de bater no peito para dizer: tem misericórdia de mim. Se perde. Se sente só, mesmo tendo tanta gente disposta a ajudar. Deus está falando com você agora. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Seja humilde o suficiente para pedir ajuda. Seja humilde o suficiente para pedir oração. Seja humilde o suficiente para vir aqui chorar aos pés do Senhor. Seja humilde o suficiente para se manter fiel, mesmo quando todos em seu redor lhe criticam, lhe desonram, lhe ultrajam. Não brinca com isso não, tá? Não brinca com isso não. Deus, nós estamos aqui, eu inclusive, com as mãos ao peito. Hoje é dia do pastor, eu me humilho diante do Senhor. Porque nesses longos 29 anos, sendo pastor desse rebanho, eu nunca fui tão desafiado a não ser nada do que nesse tempo. Eu não sei de nada. Eu sei que as oportunidades que o Senhor tem me dado de pregar aqui, ali e acolá, são porque a graça de Deus quer que esse nada seja colocado nas tuas mãos. E eu não posso confiar em mim mesmo. Eu estudo, preparo, sou deficiente em muitas áreas. Mas eu me coloco diante do Senhor dizendo: sê propício a mim. Me favorece, Senhor. Senhor, me dá uma força aí. E junto com os meus irmãos aqui, nós somos uma igreja de gente miserável. Uma igreja de mendigos espirituais. Uma igreja de gente carente de Ti. Aqueles que estão pensando que precisam se preparar melhor para servir ao Senhor, nunca vão servir, porque aqui está todo mundo em preparo. Não tem ninguém preparado. Mas nós estamos aqui, ó Pai. A gente sai daqui hoje cabeça baixa. A gente não sai daqui para bebemorar, para comemorar, para festejar. A gente sai daqui para se humilhar, e humilhado. A gente não sai aqui se considerando alguma coisa. Nós temos vergonha de nós mesmos. A gente sai daqui com a consciência de que não dá, Deus. Não dá para a gente ser orgulhoso e crente ao mesmo tempo. E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. Que eles precisam ser humildes. Lembrar de onde eles vieram. Não importa quanto dinheiro, quantos recursos eles têm. Mas ninguém aqui é capaz de fazer nada por si mesmo. Somos todos reféns da sua graça. Sublime graça. Somos vasos quebrados. Usa as nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas com os filhos que o Senhor nos deu.
E podem não ser aqueles que imaginávamos ou queríamos, mas são os nossos que o Senhor deu. E nós estamos gratos por eles. Pelas lutas, na família, no trabalho. Nós não vamos reclamar. Tudo que o Senhor faz é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você sente, queridão, queridona, em oração, tá? Como publicano. Passa isso para os seus filhos de até 7 anos que ficaram lá no culto deles. Passa essa lição para eles. Para a igreja do futuro também ser uma igreja humilde. Ninguém aqui, amados, deve se ostentar por qualquer coisa. Somos todos mendigos, pobres, cegos, miseráveis. Dependemos da graça de Deus para viver.